Boa noite a todos, muita paz, muito amor, muita serenidade nestes momentos de dificuldade. A mensagem de amor desta noite é intitulada Em Tempos de Crise. Vivemos na atualidade tempos de crise e quando falamos em crise logo imaginamos a crise financeira ou material que realmente vem assolando vários países de diferentes continentes. Mas vamos falar em crise espiritual e moral pela qual estamos a passar no nosso dia-a-dia. Nosso querido Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, deixou uma frase muito interessante. Cada crise nada mais é do que a aflição de valores. É na crise que nós somos medidos e na crise poderemos mostrar quem realmente somos. Relacionada com este tema, há também uma frase do nosso querido Chico Xavier que diz: se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos, mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. Joana de Ângeles, no segundo capítulo do livro Encontro com a Paz e a Saúde, que intitulou Crises e Turbulências, ela convida-nos a várias reflexões, entre as quais o conceito da palavra crise. E passamos a ler. A palavra crise provém do sânscrito kri ou kir, que significa desembaraçar ou purificar, que deu origem às palavras acrisolar e crisol. Assim, uma crise pode ser considerada como um crisol, que é uma substância química que serve para purificar o ouro e outros metais preciosos, quando levados às caldeiras, as quais são derretidos. Por outro lado, a palavra crise deriva do grego krisis, que se pode interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar numa fase qualquer da vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados diante de outros que surgem com energias novas. E Joana de Ângeles continua: todo processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para experimentos, outros ainda mais tentados. A crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando os resultados mais saudáveis e práticos. Da mesma forma como a crise se apresenta em caráter de falta de luta, de transformação, também propicia novos rumos, conceituações compatíveis com as épocas e suas estruturas éticas, morais e sociais. O mundo contemporâneo encontra-se em crise de valores, mas também em convulsão interna, na adaptação das placas tectónicas, nos fenómenos sísmicos disso consequentes, nas erupções vulcânicas, tempestades, ciclones, que sempre ocorreram na acomodação do planeta ao equilíbrio cósmico, assim como a sociedade ou o habitat, resultado das convulsões experimentadas pelas criaturas. O homem, cuja palavra deriva de humus, terra fértil, do mesmo modo encontra-se em turbulência, como resultado da crise de valores em que se apoia, descobrindo que toda à sua volta sofre os efeitos desse distúrbio, talvez necessário no momento, a fim de surgirem novos conceitos e comportamentos. Em toda a parte no universo existe um sentido de cooperação e não de competição, enquanto as criaturas humanas se combatem, dominadas pelos interesses escusos em que se apoiam. A sociedade é um todo que deveria ser harmónico, mas os preconceitos nascidos no egoísmo e na prepotência dividiram-na em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde se destacaram inumeráveis subgrupos sempre divisórios do que deveria ser unidade. Esse comportamento tem levado a humanidade à autodestruição, porque os grupos antagónicos reagem uns contra os outros, tornando as crises existenciais verdadeiras guerras,
que empurram para o fundo poço do desespero do aniquilamento. Torna-se inevitável uma reação de lógica e de compreensão. Ou todos se unem em benefício do ideal comum, ou todos são arrastados pelo caudal da loucura. Toda a cooperação torna-se necessária e urgente. O próprio planeta sofre a devastação em diversas áreas, com o efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação imediata antes que o caos se estabeleça por definitivo. É certo que a natureza possui recursos próprios de autorrenovação e autorreconstrução, necessitando, porém, de tempo e de condições propiciatórias para o consentimento que o ser humano não lhe faculta. Então, padece o efeito das chuvas ácidas, do envenenamento por metais pesados que extinguem o ozono, intoxicam o oxigênio, alterando o clima em face do degelo dos polos, das neves eternas, com a consequente aridez de terras antes férteis, desaparecimento de lagos e mares, aumento do volume das águas dos oceanos, desaparecimento paulatino da água potável, ameaças de todo lado. Somente uma crise de consciência humana e sociológica poderá despertar aqueles que destroem o habitat, facultando-lhes a compreensão da responsabilidade e do respeito pelas imposições naturais do equilíbrio cósmico. A inconsciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações respondem pelo estado em que se encontra a Terra, ameaçada e sem meios de superar a injunção, caso não sejam tomadas medidas salvadoras urgentes em favor da vida. Tudo por efeito da crise moral que assalta o homem e a mulher nos últimos tempos, já lúcidos, a respeito dos mecanismos planetários, mas indiferentes aos seus efeitos, como se não lhes interessasse o futuro no qual pensam, por certo, não estarão. Engodo que se origina no conceito materialista em torno da morte como fim da vida, olvidando-se a lei do progresso e a lei de causa e efeito, vigentes em toda a parte, mediante as quais o retorno ao caminho da evolução é inevitável através da reencarnação. Joana de Ângeles termina dizendo: na raiz dessas crises, porém, encontra-se a ambição económica dos seres humanos imediatistas que tudo investem em favor do poder e do ter, na desenfreada pretensão de reunir bens materiais e consumistas que o tempo se encarrega de demonstrar que são inúteis. Quão inúteis são em realidade. Assim, nós vemos todos os dias pessoas, mais pessoas, entrando nos mais difíceis processos de desajustes mentais por conta da situação económica. Realmente, devemos dar valor ao que temos. A doutrina espírita não faz apologia nem à pobreza nem à riqueza, mas o ser precisa de descobrir os grandes tesouros da vida que o dinheiro não pode comprar. Nosso Mestre Jesus nos deixou várias frases para pensarmos e repensarmos em torno da vida. E uma delas nos encanta: vigiai e orai para não cairdes em tentação, convidando-nos a repensar em nosso querer, em nossas ambições, em nossos desejos e sonhos, pois sabemos que a vida mental nada mais é do que um campo de atração. Conforme os nossos pensamentos, vamos atraindo espíritos do mesmo teor vibratório. Quando estudamos o Evangelho de Mateus, iremos notar nos versículos 17 e 18 não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para lhes dar cumprimento. Porque em verdade vos digo
que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, e até o último J e o último ponto. Os ensinamentos de Jesus são mais atuais do que nunca, e nessa passagem ele vem mostrar para todos nós o real trabalho que veio desempenhar aqui. Muitas vezes nós imaginamos que o Mestre foi um mero iniciador do cristianismo, através dos seus ensinamentos. Porém, ele foi o maior médico que tivemos, cuidando em especial das doenças do espírito que trazemos connosco. Jesus também foi o maior diplomata que o mundo já teve. Procurou sempre resolver as coisas através do diálogo, da conversa, ensinando-nos que o sábio não é quem responde, mas quem ouve, pagando o mal com o bem, segundo palavras do próprio Jesus. E é esse Jesus que precisamos cultivar em nossos corações. E nesses momentos de crise, quando cremos nos ensinamentos do Mestre, tudo fica mais fácil. Pois, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, iremos encontrar esse convite sublime. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ali temos bem. Jesus nos deixa bem claro que iria aliviar as aflições e não curar nossas enfermidades. Seus ensinamentos são dotados de amor, carinho e ternura. Eis o convite para o nosso dia-a-dia, deixando para trás a prepotência de imaginar que sabemos tudo e que tudo que fazemos é correto. Somos espíritos em evolução e podemos hoje fazer o que nunca fizemos no ontem, devido à compreensão que estamos tendo das realidades material e espiritual. Vamos repensar, vamos aproveitar as oportunidades para que não venhamos a nos comprometer ainda mais na crise espiritual ou moral. Que possamos ver no trabalho a oportunidade abençoada de crescimento e modificação. Que Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe hoje e sempre.